Há séculos nós temos tentado, como humanidade, rastrear o comportamento humano. Rastrear os padrões de comportamento, por que nós agimos como agimos, por que somos como somos, por que a humanidade se encaminha sempre para os mesmos erros, sempre para as mesmas guerras. É desse incômodo que surge a filosofia, é desse incômodo que surge a psicologia, tentar entender o homem. Por que o homem é assim? Por que o homem é violento, o ser humano? Por que o ser humano não se dá bem com o outro? Por que a humanidade sempre caminha para momentos de tensão, de destruição e de renovação? E todo esse entendimento a Bíblia nos dá, e até aqui nós temos visto, o capítulo 1 ao capítulo 11. Terminando esta história, que é uma história que nos explica a história maior do mundo, nós chamamos de história primordial, desde a criação e aqueles primeiros séculos, aquelas primeiras famílias que explicam onde nós estamos e por que nós estamos assim, por que estamos aqui. É nessa história primordial que nós somos conduzidos ao que eu chamei por vários domingos de uma anatomia de uma queda. Pegar esse sapo, que é a queda, que é o fato histórico de Adão e Eva desobedecerem ao Senhor, deles caírem no engano de tentarem ser iguais a Deus, como Satanás também outrora caiu. E nós pegamos esse sapo e dissecamos, fizemos a anatomia dele, para entender como funciona a queda que rege nossos corações, uma vez que todo mundo que está aqui, sem exceção, inclusive as crianças que saíram, todos são filhos e filhas de Adão. Nós somos herdeiros desta herança maldita. Por isso que nós podemos dizer que a queda inicia no capítulo 3 e desenvolve-se no capítulo 11. Nós temos o Éden é a desobediência, o Éden é a tentativa de imposição de uma sabedoria humana acima de uma sabedoria divina, mas o capítulo 11 é a demonstração de como a queda funciona em um mundo caído, como o pecado desenvolve-se em um coração que não é mais inocente. Nós tínhamos no capítulo 3 um coração inocente que se tornou pecador. No capítulo 11 nós temos um coração pecaminoso que se torna mais pecaminoso ainda, é uma escalada das coisas, é uma potencialização. Nós tínhamos então um povo ou um casal que quer ser igual a Deus. Nós temos no capítulo 11 um povo que quer matar Deus, um povo que quer subir aos céus, um povo que, como nós lemos no versículo 4 do capítulo 11, quer chegar aos céus, quer construir um nome para si, para que eles não sejam espalhados. E essa ideia de chegar ao céu é para que se tornem como Deus, é aquela mesma ideia de Isaías capítulo 14, conforme dissemos. Deus está então observando esta humanidade e administrando essa humanidade para que essa humanidade não se autodestrua, ou ele mesmo, sendo justo, tenha que a destruir. Porque se assim o fosse, se Deus tratasse cada um conforme as suas ações, ou cada nação conforme seus pecados, Jesus Cristo não poderia vir e nos resgatar. Então Deus está administrando para que chegue o dia da redenção. Essa administração de Deus, ou essa economia de Deus, se dá por meio de alianças. Uma aliança de preservação em Noé. Logo mais leremos no capítulo 12, uma aliança de família com Abraão. Depois uma aliança de povo, de organização, de instituição como a igreja, mas antes Israel, com Moisés em Êxodo. Depois uma aliança em 2 Samuel com um rei e uma casa de um reinado de Davi, do qual viria Jesus. E então uma nova aliança, da qual todo mundo que é crente, da qual todo mundo que entregou a sua vida a Jesus é signatário desta aliança, pertence a esta aliança, relembra desta aliança todos os meses, como domingo passado relembramos na ceia do Senhor. Aliança tal que ainda será trazida para Israel no milênio de Cristo Jesus. No milênio e antes na grande tribulação, Israel será inserida nessa grande aliança, nessa nova aliança que será estabelecida até o estado eterno. Deus está administrando esse povo que quer diluir Deus. E o homem, na sua queda, quer diluir Deus, pelo menos de 3 maneiras, que eu quero relembrar com você. A primeira é redistribuindo o poder de Deus. Eu quero que você observe isso no capítulo 11, uma vez que nós vamos para um segundo ciclo no livro de Gênesis, que começa do capítulo 12 e vai mais de 10 capítulos, que chamamos de ciclo de Abraão.
esse ciclo voltado para este personagem, para as aventuras, poderíamos dizer, desse personagem, para as suas peregrinações. Mas antes de sairmos desse ciclo da história primordial para o ciclo de Abraão, ou dos patriarcas, conforme dissemos, nós temos que observar uma coisa. Há um grande contraste entre o que o povo fez em Babel e o que Deus faz em Abraão. E Moisés está estabelecendo muito belamente esse contraste. Como esse povo quis construir um nome para si, mas Deus chama Abraão humilde, que não busca um nome para si, e diz: eu construirei um nome para ti, Abraão. É bem diferente as coisas aqui. Nós podemos aproveitar, porque estamos no dia do pastor, e podemos pensar em dois tipos de pastores. Um pastor carismático que busca construir um nome para si, através do seu carisma, suas estratégias, da sua política dentro da igreja. Mas nós podemos ter outro modelo de pastor, que é o modelo de Jesus Cristo, que tentamos imitar. De alguém humilde, de alguém que faz o que deve ser feito e não espera nada em troca, a não ser o que o Senhor quiser lhe dar. São dois modelos diferentes, são duas maneiras de fazer as coisas diferentes, uma segundo o Evangelho e uma segundo a carne, segundo o coração. Nós diluímos Deus redistribuindo seu poder, dizendo que Deus tem poder, mas eu também tenho, mas outro Deus também tem, mas o dinheiro também tem. Nós diluímos o poder de Deus nessa redistribuição, colocando nossa confiança em outras coisas que não Deus. Mas também diluímos o poder de Deus restringindo sua autonomia, dizendo que Deus pode vir até aqui, Deus pode agir na minha vida até esse ponto, a partir desse ponto ele não pode mais. E é muito irônico, porque é Deus que pode fazer isso. É Deus quem diz para o mar: onda, você pode vir até aqui. Mas nós queremos dizer para o Deus que controla o mar, que ele pode vir até aqui em nossas vidas. E nós também diluímos o poder de Deus, regulando o seu poder. Dizendo: Deus, tu não podes perdoar esse pecado. Deus, tu não podes fazer esse milagre. Nós precisamos de outras soluções. O Senhor não pode. Ou redistribuímos, ou restringimos, ou regulamos o poder de Deus. Essa é a história do Éden até Babel. Lembre-se de Babel. Em Babel nós temos homens que querem, primeiro, construir um nome para si. Depois, querem construir uma cidade e uma torre. São construtores de cidade. E também eles estão em uma missão. Numa missão de fazer as coisas para si e para entrar à força na porta dos céus. É com essa perspectiva que nós vamos para o outro ciclo dos patriarcas e de Abrão. Antes, nós lemos no capítulo 11, a partir do versículo 10, um zoom na descendência de Sem. Lembre-se, nós temos Sem, Cã e Jafé. São os três filhos. Isso vai se repetir relacionado a Abraão, a ideia de três filhos de Terã, que vão aparecer como, dentre os três, um escolhido por Deus. Se nós fôssemos pensar qual é o escolhido por Deus para que viesse a descendência de Israel, entre Sem, Cã e Jafé, seria Sem. Sem é o escolhido dentre os três. Por que esse padrão tríplice de três filhos e da escolha de um? Nós não sabemos explicar. Alguns pensam em uma analogia com a Trindade, mas não tem nada a ver. Uma coisa é certa, nós vemos aqui o fato da eleição. Fato esse que Paulo volta em Romanos capítulo 9 e fala sobre dois irmãos, Esaú e Jacó, e fala que Deus escolheu um e preteriu o outro. Nós vemos isso em toda a Bíblia hebraica. Deus escolhendo dentre três irmãos, um. Por que ele escolheu este? Por que Deus voltou seus olhos para Sem? Talvez você diga: porque Cã viu a nudez de seu pai, Noé, então ele é amaldiçoado. Tudo bem, mas e o outro? Então, a escolha, a eleição sem mérito algum, está desde o início das Escrituras. Deus escolhe porque Ele quer, Ele não é movido por nada mais a não ser sua vontade amorosa. Isso muito acalenta os nossos corações e explica a tua eleição, explica por que tu está aqui. E explica por que eu estou aqui. Porque nós não temos nada em especial, nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor quis assim nos amar. Nós então lemos todo esse zoom voltado então para as famílias, e isso é muito importante que você leia, porque Deus está trabalhando em pessoas nascendo, morrendo, vivendo sobre essa terra, mas quero focar no versículo 26. Ele nos prepara para o que virá no chamamento de Abrão. Gênesis capítulo 11,
Leia comigo a partir do versículo 26. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Estão vendo os 3 filhos. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã, e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Vamos fazer uma breve oração, por favor. Diante do teu texto sagrado, Senhor, nós temos um povo aqui nesta noite. Um povo cujas necessidades mais profundas só o Senhor e teu Espírito sabem. Porque teu Espírito sonda cada um na profundeza de seus corações. Mas temos confiança. Temos confiança que qualquer barreira pode ser quebrada, porque diante de nós, a tua palavra inspirada pelo teu Espírito está. E diante do nosso coração está o teu próprio Espírito, que o Senhor enviou como Consolador. Nosso pedido é que essa conexão seja feita entre o nosso coração, o teu Espírito e a tua palavra, para que tua palavra se comunique viva aos nossos corações. Que o Senhor use o teu servo como instrumento, mas usa também os ouvidos como instrumentos em tuas mãos, para que o Senhor faça transformação em nossa vida, na vida da nossa igreja, para que não mais vivamos na ordem da anatomia da queda, mas vivamos na ordem do chamamento do Senhor para as nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Toda a genealogia da descendência de Sem volta-se então para focar ou focalizar em Abrão. Abrão e Sarai são os seus nomes primordiais que depois serão desenvolvidos, transformados, uma vez que, entendam, nós estamos olhando para as Escrituras e nós vamos para as Escrituras com pressuposições. Alguns de nós pensam que todos esses nomes que estão sendo lidos aqui são pessoas crentes, são pessoas fiéis ao Senhor, são uma descendência que adora ao Senhor, mas nada no texto fala disso. Inclusive, as pressuposições são ao contrário. Todas as pistas apontam para o contrário, que esses são povos politeístas, ou seja, são povos que se espalharam na terra, especialmente hoje, onde é a região da Mesopotâmia, ou da antiga Mesopotâmia, também da Caldeia, e esse povo adora vários deuses. Em Josué, nós temos uma pista no livro de Josué, de que Tera, pai de Abrão, era um sacerdote de deuses idólatras, de ídolos. Então, nós temos esse povo idólatra aqui, esse povo que se espalha na terra e começa a criar religiões, uma vez que são pessoas caídas, isso não nos surpreende. E esse povo está se espalhando em suas famílias, em ilhas, como foi dito também no capítulo 10. O foco, então, é nas gerações de Tera. Tera é o patriarca, embora Tera não tenha grande papel aqui. Abrão é o centro de todas as coisas. Tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Você já percebe que é declarado, Ló vai aparecer algumas vezes, como primo de Abrão, e ele é filho do seu tio Harã. Nós também temos mais algumas informações, que Harã morreu na terra do nascimento, ou seja, essa família era radicada em um país ou em uma localização chamada Ur dos Caldeus. Sempre que nós lemos as Escrituras, também tentamos entender esses detalhes de localização, de geografia, embora nem sempre seja possível. São muitos anos, são mais de 2000 anos aqui de diferença entre nós e eles. Existem escavações que indicam esse local chamado Ur. Mas existe uma dúvida, uma vez que está sendo dito que é Ur dos Caldeus. Então, você tem a Palestina lá no exterior e você tem a Palestina de Oroz e a Palestina de Mauriti. São 3 Palestinas, né? Bem diferentes. Então, a nossa
pressuposição é que existia uma grande cidade chamada Ur. E esta outra cidade, da qual Tera era um habitante, sua família, era uma cidade menor, por isso que chamada de Ur dos Caldeus. Uma cidade diferente, com esse nome, para que então seja diferenciada. Mas, enfim, a pressuposição é que ela está a sudeste de onde foi depois a Babilônia. Então, naquelas proximidades, não tão longe assim de Jerusalém, da futura Jerusalém. Temos a descrição no 29, que a mulher de Abrão se chamava Sarai, e uma descrição que muito nos chama a atenção no versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. E aqui um leitor atento das Escrituras, ele arregala os olhos e diz, por quê? Uma genealogia, ela não tem informações adicionais. Parece Nimrod, lembra de Nimrod? A genealogia estava se desenvolvendo e simplesmente se para e diz, olha, ele era um grande caçador. Ele era um grande caçador diante de Israel, ou diante de Yahvé, perdão. Então, quando a genealogia para e dá uma informação a mais, é porque ela é muito importante. Está sendo aqui preparado o problema que vai girar em torno de toda a peregrinação de Abrão. Entre esse conflito de fé e descrença. Entre esse conhecido pelos judeus e pelos cristãos como pai da fé, mas que é um homem a todo tempo vacilante, porque não enxerga fisicamente aquilo que o Senhor prometeu. Desde o início, Moisés está nos declarando que há um problema. E o problema é, Sarai era estéril. Ela não tinha filhos. Essa é a preparação. Esse é o tema da história. Filhos, família, esterilidade. E como Deus vai agir em tudo isso? O problema, na verdade, é o início de toda a história, né? Toda história precisa partir de um problema, senão ela não é uma história interessante. Não é à toa que a história da humanidade começa com um problema, que é a queda. A queda, então, traz essa consequência. Esterilidade não tem nada a ver com o pecado, mas é consequência física, sem culpa, do pecado, como todas as outras condições físicas que nós temos até hoje. Tera, então, sai de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã e foram até Arã, provavelmente esse outro nome, esse outro lugar chamado de Padã Arã, que depois aparecerá no livro de Gênesis. Com isso contextualizado, quero te convidar ao texto que dá início a esse ciclo, a essa caminhada, essas pisaduras da fé que nós queremos pisar no mesmo rastro, entender como Abraão andou neste mundo. Como Abrão, depois Abraão, torna-se essa imagem contrária a Babel. Babel é confusão. Abraão é a resposta a uma vocação de Deus que nós todos devemos imitar, mesmo com as limitações dele. Lemos a partir do versículo 1 do capítulo 12. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei sempre na direção do Neguebe. O chamamento de Abrão é um dos textos mais conhecidos das Escrituras e também dos mais mal interpretados. A nossa percepção de Gênesis tem sido a história de Deus contada através de Moisés para explicar a um povo que está no deserto, que está preso no Egito, depois foi liberto, mas está em dúvidas, está cercado de ídolos, que é o povo de Israel, explicá-los de onde eles vêm, explicá-los por que eles estão nessa situação, explicá-los quem foi que os criou. Deus criou Adão, Deus criou nós vemos o pecado deles demonstrado e a graça de Deus que é vitoriosa em suas vidas. Graça de Deus que é vitoriosa em suas vidas.
Deus usa bandidos. Deus chama bandidos desde o início para serem servos dele. E essa graça que continua fundamentando a igreja, que continua o nome. Tornar famoso, espalhado pelos quatro ventos, que todo mundo nos conheça, que todo mundo se dobre aos nossos pés. Já em relação a Abraão, ele é um homem calado, é um homem que primeiro ouve. Ele ouve do Senhor no versículo 1 uma ordem / chamado. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Este é um chamado tríplice, que de maneira muito bela vai se repetir no capítulo 22. Se nós fôssemos pensar em todo o ciclo das pisaduras da fé de Abraão, desse caminho que ele faz com sua família, até a chegada do seu filho, o desenvolvimento da fé de sua esposa também, que é focalizada nessa história, é até uma novidade, que uma mulher seja tão focalizada no seu desenvolvimento de fé. Então, e também fará essas mesmas 3 imposições no capítulo 22. Dispõe, vai para o monte, entrega teu filho, o filho que tu ama, Isaque, e o mata. 3. E aqui nós temos 3 também. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Para nós que estamos como leitores modernos diante da Bíblia, parece estranho essa ênfase em 3 coisas. Não são, no final das contas, a mesma coisa? De jeito nenhum. São elementos essenciais para a vida de qualquer um, para a vida, digamos, a cosmovisão deste povo. Primeiro, a terra. Radicados em uma terra, um povo que vive peregrino, mas que quando para em uma terra, torna aquela terra o seu lugar. Eles eram de Ur dos Caldeus. Eles já fizeram uma peregrinação, talvez nós temos um motivo desconhecido, talvez uma fome, em geral era uma fome que acontecia, mas eles peregrinam para a terra de Canaã, para aqueles arredores que Deus vai um dia transformar em sua terra. Então é um povo, uma família que já sofreu, já saiu de uma terra e foi para outra. E agora de rua e conhecer todo mundo é seu primo, todo mundo sabe quem você é. Você vai sair desse contexto de parentela, você vai sair desse contexto familiar, que tanto é aconchegante para todos nós e que nós sentimos muita falta hoje. Isso explica muitos dos nossos problemas até emocionais. E um terceiro elemento é da casa do seu pai, a casa do pai. Nós temos aqui o patriarca, a figura do patriarca. É um local de segurança, inclusive para os filhos casados. Nós temos outra pressuposição sobre a Bíblia, de que filhos se casam e eles saem, não tem mais nada a ver com o seu pai. A Bíblia mostra algo contrário a isso. Nós temos filhos que casam, que ficam ali próximo ao pai. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas que é cultural. Nós temos uma cultura, talvez, fora, de que 18 anos, você vai completar 18 anos, você sai de casa. Não parece ser essa cultura do Antigo Testamento. É um povo que se casa, sai da casa do seu pai, mas está ali bem pertinho, é vizinho, né? E aí qualquer coisa, qualquer problema se juntam, é como se fosse um castelo. É um castelo onde eles vão se proteger em dias difíceis, onde eles vão buscar comida quando não tem, é na casa do patriarca. Deus está convidando, então, Abraão a deixar todas essas coisas. Todas essas seguranças, que perceba, não envolvem dinheiro em si, né, em termos mais grosseiros, não envolvem relacionamentos em si, relacionamentos sexuais, de maneira mais grosseira. Ele vai sair com sua esposa, mas nós temos aqui o abandono daquilo que demonstra segurança. E esse é o tema do chamamento e da aliança que Deus fará com Abraão. É o tema da segurança de uma família. Que ele saia dessa segurança tríplice que demonstra a família naquela cultura, que é terra, que é parentela, que é a casa do patriarca. Que ele saia, porque Deus lhe dará outra família. Deus está chamando ele para outra família, para ser o pai de outra família, para que ele deixe pai e mãe e vá para onde Deus o mostrar. Tem um elemento interessantíssimo aqui, porque Deus não dá as coordenadas do GPS. Diz, olha, Abraão, vem aqui, você vai para tal lugar, lá é muito bom, lá tem palmeiras onde canta o sabiá, lá você vai ter pessoas muito legais. Deixa eu te mostrar, olha, entra aqui no Google, vê as fotos, olha como vai ser bom esse lugar. Deus diz, olha, eu vou lhe mostrar, confia, eu vou
lhe mostrar. Hebreus volta a isso no capítulo 11, dizendo que Abraão foi sem saber para onde iria. Ele vai no escuro. Ainda me incomoda isso, irmãos. Eu não tenho uma resposta completa em entender esse relacionamento prévio de Abraão com Deus, com Yahvé. Nós temos pistas. Eu já falei uma dessas pistas, que Tera era um sacerdote de deuses. Talvez, dentre os deuses, um dos deuses adorados seria também Yahvé, o Deus que se revelou e que as pessoas conhecem desde Sete. Lembra que a partir de Sete se começou a invocar o nome do Senhor? Então começou um estilo de adoração nos altares e se espalhou. Existe um Deus chamado Yahvé, é o Deus dos céus, é Adonai, esse Deus muito grande. Pode ser que Abraão já tivesse conhecido Yahvé com o seu pai, sendo sacerdote, dizendo: olha, meu filho, dentre os vários deuses, tem esse Deus aqui que é maior do que os outros. Então, quando Deus fala com Abraão, quando Deus inicia a conversa, não é uma conversa no absoluto vácuo. Não sabia de nada, mas nós temos um prévio mínimo conhecimento de Abraão relacionado a Yahvé, a este Deus. É interessante perceber uma coisa, antes de nós entendermos a questão do nome, mas que eu quero chamar a tua atenção. Deus continua abrindo a conversa. Deus continua sendo o primeiro a dar o passo. Isso me marca profundamente em torno dessa graça e desse amor divino, porque eu tento pensar no ministério em termos parecidos. Nós temos falado sobre aconselhamento na EBD. E um dos elementos que dificultam o aconselhamento na igreja, esse aconselhamento mútuo, é que as pessoas não se abrem para falar de seus problemas, as pessoas não querem demonstrar fraqueza, até começamos a falar de abuso. Agora é muito difícil alguém confessar que foi abusado, que passou por uma situação de opressão. É muito mais fácil deixar como está. Então, você vê aquela mulher ali, chorando nos cantos, sofrendo. Você diz: o que será que está acontecendo? Aí você chega lá e faz aquelas perguntas: você está bem com Deus? Você está lendo a Bíblia? Está acontecendo alguma coisa na sua família? Você está sendo abusada? Agora imagine que ela diga assim: aí, meu irmão, você está enlaçado no problema. Agora você vai ter que procurar motivos, razões, conselhos, resoluções. E talvez seja esse o motivo pelo qual nós não começamos conversas, porque nós temos medo de onde elas vão dar. Mas Deus não tem medo disso. Deus inicia a conversa. Ele se torna responsável. Como dizia lá no Pequeno Príncipe, você se torna responsável pelo que cativa, pelo que você começa a falar. Você se torna responsável por aquele relacionamento. Deus não tem medo. Mesmo sabendo quem é Abraão, mesmo sabendo quem é Sarai, mesmo sabendo quem é Ló, porque Ló está no pacote. O primo vai junto, né? Mesmo tendo um coração tão miserável como ele tem. Mas Deus sabe muito bem o problema que ele está entrando. Mas ele quer, porque vale a pena, porque está no seu plano. Devemos imitar o Senhor nesse sentido. Então começam as promessas. As ordens são dadas, primeiro ordens, depois promessas. Versículo 2. Farei de você uma grande nação. Saia da sua terra, saia de sua nação, para se tornar uma grande nação. Abençoarei você, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Um outro elemento, além de se tornar uma nação, é que ele terá o nome engrandecido e abençoado. Aqui, nós temos mais um reflexo da história primordial do capítulo 1 ao 11. Lembra que Deus, em muitos momentos, abençoa a criação? Ele abençoa no capítulo 1, versículo 28, fazendo os férteis, fazendo os produtivos, os animais, os homens também. Nós temos no capítulo 9 em diante, depois do dilúvio, uma bênção sobre a terra, para que a terra produza, e a liberação para o homem comer carne, apenas com a proibição de comer com sangue. Então as bênçãos são dadas pelo Deus que criou as coisas. Quando nós começamos a história patriarcal, muda a conversa. Deus não abençoa mais a criação como um todo. Ele abençoava a criação como um todo. Agora Deus está focalizando em uma família. Esse é o tema que vai pelo resto das Escrituras. Deus não vai mais abençoar toda a criação, mas vai abençoar pessoas, famílias, um povo escolhido, uma nação. Eu abençoarei você, eu engrandecerei o seu nome.
Talvez a sua versão tenha, na última frase do versículo 2, "Se tu uma bênção". "Se tu uma bênção", e nós temos em outras formas de escrever, "seja uma bênção". Há duas possibilidades aqui de nós entendermos esse texto. De que Abraão, recebendo este amor, recebendo essa graça, ele seria por si mesmo uma bênção. Ele é passivo aqui. Deus vai abençoar e ele vai ser uma bênção. Existe outra maneira de ler, que é como uma ordem. Abraão, você precisa ser uma bênção. "Se tu uma bênção". Será que é uma ordem ou será que é algo passivo e natural, uma vez que ele é alvo do amor de Deus? Por mais atraente que seja a segunda opção da imposição, "seja uma bênção", que é o modo como nós interpretamos geralmente, toda a gramática nos leva a entender que não é isso. Ser uma bênção é o resultado das bênçãos de Deus na vida dele. Naturalmente, por ter sido escolhido por Deus, ele será uma bênção. Certo? Aqui quebra muitos ministérios de prosperidade, né, que usam esse versículo. "Se tu uma bênção para as nações". Primeiro, você não é Abraão. E segundo, tem certeza que tu vai ser uma bênção para as nações? Tu fala mal do teu irmão, tu vai ser tão grande assim, tu espera que vai ser tão grande assim? Eu tenho minhas dúvidas, né, sobre essa grandiosidade que algumas igrejas prometem para as pessoas. Um terceiro elemento desta bênção é a segurança. Deus vai dar segurança a Abraão no meio deste mundo contaminado. Como é que essa segurança se dá? Abençoando aqueles que o abençoarem e amaldiçoando aqueles que o amaldiçoarem. Então existe uma segurança de que aqueles que estão juntos serão abençoados. Então, se alguém colar com Abraão, se alguém andar junto com ele, receberá esta bênção da parte do Senhor. Mas aquele que se contrapor a ele, receberá uma maldição. Se nós lemos a partir do versículo 10 ao versículo 20, nós vamos ver o primeiro elemento que demonstra isso. O próprio Faraó, o maior dos reis daquela época, quando se contrapõe, mesmo com o erro de Abraão, Deus amaldiçoa Faraó, por conta de seu erro, por estar fazendo algo contra Abraão, que foi escolhido por Deus. E então nós temos a conhecida frase: "Em você serão benditas todas as famílias da terra". Não tem nada a ver com a sua prosperidade, com a sua carteira, não tem nada a ver esse texto aqui. Nós temos, na verdade, de novo, uma passividade. A família de Abraão é um canal pelo qual se transmitem as bênçãos do Senhor. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E o cumprimento disso aqui não é relacionado à igreja, mas é relacionado a Israel. Na verdade, é o chamamento para Israel, para que Israel seja um canal de bênçãos para a terra. Para que em Israel nós tenhamos, como aquele episódio da rainha de Sabá, que vem uma rainha ímpia, mas ouve falar de Salomão e vem e fica maravilhada. Ela deveria vir, ouvir a palavra do Senhor, se converter. É esse o aspecto missionário de "em ti serão benditas todas as famílias da terra". Um aspecto que Israel não obedeceu. E um aspecto que será retomado no milênio. Quando no milênio Israel for restaurado, de novo, isso aqui será cumprido. Em você serão benditas todas as famílias da terra, porque todos os povos virão adorar o Senhor na Jerusalém daquela época. No templo restaurado, serão como um farol no meio de um mundo caído, por 1000 anos reinarão com Cristo. Observamos então o seguinte: Deus escolhe construir nomes para as pessoas. As pessoas não podem escolher por si mesmas construir um nome para si. Então quer dizer, pastor, que é uma disputa de egos? Então eu tenho o meu ego contra o ego de Deus? Ele tem que construir um nome para mim, não eu construir um nome para mim mesmo? Sim, é isso mesmo. Mas não é uma disputa de egos, porque Deus não tem ego. É uma questão, primeiro, de ordem natural. Se Ele é o Criador e nós somos as criaturas, nós não temos autonomia de criar nomes para nós mesmos, mas nós devemos ser nomeados por Ele. Então, o superior nomeia o inferior. Quando seu filho estava ali em gestação, você escolheu um nome para ele, porque você é superior a ele. Você é o seu genitor. Assim também Deus escolhe nomes
para nós. Constrói o nosso nome como uma metáfora aqui do nosso poder, do que nós seremos, da nossa inteligência, de quem nós representaremos nesse mundo. Mas em segundo lugar, nós não podemos construir um nome para nós mesmos, porque nós somos pecadores. E no processo de construir um nome para nós mesmos, ao mesmo tempo, nós estamos rebaixando o nome de Deus. É impossível que você entre numa jornada de construir uma glória para si, sem diminuir a glória de Deus. Não existe essa neutralidade. Não, pastor, olha, eu sou orgulhoso, mas eu preservo a glória de Deus. Não tem como fazer essa escolha. Quando você é alguém orgulhoso, você já está ofuscando a glória de Deus na sua vida. Porque ela deveria brilhar na sua vida, em todos os aspectos, em todos os seus ministérios, na sua igreja, na sua família, em todos os relacionamentos. Por isso que é Deus que deve construir para nós um nome. Deus diz para Abraão, engrandecerei o seu nome. Lembra dos discípulos que chegam para Jesus e dizem, Senhor, e em outro evangelho a mãe que chega, de tão covardes que eles são, né? Mamãe, ajeita lá para nós. Senhor, dá-nos o privilégio de sentar cada um ao teu lado, um à tua esquerda, à tua direita. Isso é querer construir um nome para si. E Jesus tem dois grandes problemas ali. Primeiro, eles não entendem o que estão pedindo, porque eles estão pedindo para sofrer. Quem vai ser glorificado, quem vai receber coroa, é quem primeiro sofre, é martirizado. Eles não entendem isso. E segundo, que não compete a eles escolher. É Deus que escolhe. É uma coisa que todos nós precisamos entender, irmãos. Deus coloca cada um no seu lugar neste mundo. Isso era um tema recorrente nos puritanos. Se existem pessoas em certas profissões, foi Deus que colocou. Se existem pessoas em certos cargos, foi Deus que colocou. Deus organiza todo esse xadrez do mundo, coloca cada coisa no seu lugar para que o mundo funcione. Eu não posso me sentir frustrado de não estar no lugar do coleguinha, de não estar naquele lugar que eu almejei. Eu não posso me sentir frustrado, uma vez que é Deus que está me guiando para o lugar onde eu estou. Eu não posso empreender uma busca sem fim, gananciosa, de ser mais do que Deus me criou para ser. Porque sabe o que vai acontecer? O fim dessa busca é Babel, é confusão, é destruição. O fim dessa busca por um nome é sempre maligno, é sempre feio, não vale a pena. Mas seremos uma bênção sendo quem nós somos, sendo o que nós fomos criados para ser, e não o que nós queremos ser. Construir um nome para si é um empreendimento sempre vão, sempre é Deus que deve construir um nome para nós. Mas há um segundo elemento aqui. Esses homens, no capítulo 11, eles se reúnem numa planície e eles dizem, venham, vamos construir, antes de um nome, uma cidade e uma torre para chegar aos céus. Eles são construtores. Eles são pedreiros nesse sentido. Quando nós observamos versículos 4 ao 9, nós observamos primeiro a resposta de Abraão. Então, ele começa a construir um caminho de obediência. Deus chega e fala, talvez não um Deus tão conhecido, mas um Deus que é autoritativo na sua palavra, fala e ele obedece. Essa é a grande característica de Abraão. Ele não questiona. Assim como Noé, ordem recebida é ordem cumprida. Aqui estou, Senhor. Diga o que o Senhor quer que eu farei. Essa disposição automática é um dos alvos da minha vida. Que eu nem pense. Que Deus diga vá e eu na hora assim o obedeça. É assim que nós queremos com os nossos filhos e é assim que o Senhor quer com os seus filhos. Abraão partiu como o Senhor ordenou. Ló foi com ele, será um problema tratado mais à frente. Tinha 75 anos quando saiu de Harã. E não pense que é pouca idade, uma vez que nós já estamos pós-dilúvio e as idades diminuíram. As médias de idade já diminuíram muito, para seus 140, 130, 120 anos. Então nós temos um homem em mais ou menos metade de sua vida, bem como Sarai, um pouco mais nova, mas com seus 60 e poucos anos. E ainda assim era muito bela nos termos da época. Mas ele empreende essa caminhada que é descrita
de Harã para a terra de Canaã, Harã fica nas proximidades, é uma caminhada que nós pensamos ser de mais ou menos 20 a 30 dias. É uma caminhada de quase um mês, com a família, com todas as coisas que ele conquistou, com as pessoas que lhe foram acrescentadas. Nós não sabemos aqui se são escravos, não é dito, ou se são pessoas que realmente resolvem viver com a família de Abrão. São pessoas que gostaram, querem trabalhar juntos. É muito provável que seja isso. Logo mais à frente, Abraão pega um grupo de 318 homens para salvar Ló de um problema lá. Ele sempre se mete em rascadas, né? É o primo confuseiro. E aí sempre tem que alguém ir salvar ele. Então, 318 homens, provavelmente são servos que estão trabalhando, são agricultores que trabalham para esse senhor que é Abrão. Ele vai com a sua mulher, versículo 5, Sarai, seu sobrinho e todas as pessoas, tudo que tinha adquirido, partiram da terra de Canaã e lá chegaram. No versículo 6, ele atravessa a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Moré significa professor. Esse é o carvalho do professor. Carvalho é uma grande árvore frondosa, o tronco muito grosso, uma grande sombra. E existem algumas implicações, algumas pistas aqui. Em certo momento na história de Israel, o povo de Israel usa altos para adorar os ídolos e também árvores. Eles adoram os ídolos debaixo de árvores. É provável que esse carvalho de Moré seja essa ideia, carvalho do professor. Seria a ideia de alguém que faz adivinhações. Era um adivinho que ficava embaixo desse carvalho fazendo adivinhações. Ainda mais se reforça essa teoria, tanto pelo nome, pela linguística aqui, como também pela segunda frase no versículo 6. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Moisés está nos chamando a atenção para o fato de que não é uma terra desabitada. É uma terra que tem gente, que tem religião, e tem um povo assim bem idólatra mesmo, que são os cananeus, ou cananitas. Então, perceba, e aqui é uma dinâmica que eu quero conversar com vocês no final. É a dinâmica de sair da sua terra, de sair de sua parentela, mas também não sair do mundo. Em nenhum momento o crente sai do mundo. Ele pode sair de um contexto, mas ele vai para outro contexto. E isso continua na nova aliança também. O Senhor então aparece segunda vez. Abrão continua calado, até então não fala. E de novo Deus fala no versículo 7. Você chegou, essa é a terra que darei à sua descendência. E assim como no capítulo 11, nós tínhamos homens construtores que construíram uma cidade e uma torre, agora nós temos um outro construtor, mas que não constrói mais uma cidade e uma torre. O que é que ele constrói? Versículo 7. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Depois de edificar esse primeiro altar, ele caminha para um monte a leste de Betel, provavelmente ao monte Gerizim, arma a sua tenda entre Betel e Ai, que é uma cidade também conhecida. E ali ele edifica outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A ideia é que, quando ele chegou de viagem, na entrada da terra, ele construiu um altar. E quando ele chegou no lugar que ia colocar a sua tenda e ficar, ele constrói outro altar. Talvez a ideia desse primeiro altar é demarcar que chegou. É demarcar a terra que Deus lhe prometeu. E esse segundo altar é o altar que ele ia usar enquanto estivesse ali. Ou seja, Abrão está preocupado, antes de tudo, com a adoração ao Senhor Deus, ao Deus que lhe chamou. Ele está preocupado não em construir uma cidade, porque ele mora em tendas. Sendo um morador de tendas, já nos dá a entender uma coisa. Ele entendeu que não é peregrino. Que é peregrino. Ele entendeu que não é um morador fixo, porque Deus lhe prometeu uma terra que não lhe deu ainda. Então ele chega, monta uma tenda que é temporária e constrói um altar. Tenda temporária, altar fixo. Existem altares para Yahvé e para outros deuses que até hoje nós descobrimos nas escavações. São montes de pedras, bem organizados, onde sacrifícios eram feitos há milhares de anos atrás. Olha a figura disso. A preocupação é construir altar fixo e não uma morada fixa. A preocupação está na adoração e não no seu
conforto. Essa é a sua construção. Ali ele invoca o nome do Senhor e depois ele parte dali, indo sempre na direção do Neguebe. Não sabemos por que ele partiu até então. Depois é dado um motivo e nós vamos entender o desenrolar daquilo que vai acontecer. Mas, irmãos, percebam a diferença de um homem com Deus e dos homens sem Deus. Os homens sem Deus centralizam o seu nome e não o nome sobre o qual todos devem dobrar os seus joelhos, que é o nome de Jesus. Ele constrói um altar para o Senhor e não uma casa para si, ou uma cidade para si, para inscrever na pedra o seu nome e dizer, fui eu. Como um pintor que pinta a tela e coloca o seu nome lá, para que todos vejam. Deus faz isso com a criação. Quando você abre o corpo humano, quando você investiga o DNA, quando você olha os milhares de animais, você vê a assinatura de Deus. Agora, nenhum de nós pode deixar sua assinatura sobre nada, porque tudo que nós temos não nos pertence. Nós somos apenas servos, apenas trabalhadores. Dali ele então parte para Neguebe. Versículos 10 ao 20 serão uma narrativa que nos demonstrará como esse homem que não busca nome para si, nem busca cidade para si, vai deslizar em sua fé. A sua fé não é perfeita. E embora sua fé não seja perfeita, a graça de Deus o cobre, como cobriu Adão e Eva, como cobriu Caim em seu pecado. Mas um homem escolhido por Deus continua pecando. Continua deslizando, talvez aqui não no seu orgulho, mas em sua percepção de que ele pode auxiliar Deus em alguma coisa. Então, essa mensagem talvez lhe seja confusa, porque ela tem 2 pontos propositivos, de que nós não devemos construir um nome para nós mesmos, mas esperar que Deus construa esse nome. Que não devemos construir casas para nós mesmos, mas construir altares para o Senhor. Você entendeu essas 2 proposições? Mas existe um terceiro ponto que volta para trás. E diz e alerta a todos nós que por vezes o nosso coração teimará em construir um nome para nós, dividindo com Deus. E construir uma casa para nós, dividindo com o altar do Senhor. Os 2 primeiros pontos alertam para os extremos. O terceiro ponto alerta para as nossas condições gerais, daqueles que são crentes. Eles não exageram na sua idolatria, eles não exageram no seu orgulho, mas eles querem dividir um pouquinho às vezes. E aqui está Abraão, muito parecido conosco. Leia versículos 10 ao 20 comigo. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá-te embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e tudo o que lhe possuía. Aqui já são prenúncios do Êxodo, né? Prenúncios do povo de Deus no Egito, mas aqui a história é completamente diferente. Existem 2 deslizes graves de Abrão, desse coração que teima em dividir o nome com Deus e em dividir a cidade com Deus. O primeiro deslize é relacionado à fome. Deus não ordenou a Abraão, pelo menos explicitamente, que ele se movimentasse. Deus não ordenou que ele saísse de onde ele estava e fosse em direção ao Neguebe. Não ordenou. Mas, havendo fome, o que é que ele pensa? Eu vou sair daqui. Será que Deus não seria poderoso para providenciar comida para eles?
como providenciou o maná para o povo. Mas ele vai, ele é proativo. Ele sai da terra, ele vai para o Egito, é uma grande nação, a nação talvez das mais antigas do mundo, e ali fica, e se aproxima do Egito, e aí é o seu segundo deslize. Primeiro deslize, organizar as coisas de tal maneira que ele consiga manter a sobrevivência da aliança. Primeiro, sobrevivência de si mesmo, porque se ele morresse de fome, como é que a aliança ia se cumprir? Mas a segunda questão era a sobrevivência não só da família. A primeira questão da fome relaciona-se à família, mas a segunda é a ele. Ele está preocupado com a segurança dele, ele não está muito preocupado com a mulher. Essa preocupação com a mulher é tão baixa que ele entrega a mulher às relações sexuais com outro homem. O texto deixa isso muito claro. Ele entrega a sua mulher, sua esposa, para ter relações sexuais com outro homem. De tão preocupado ele está com a sua autopreservação. Esse é o deslize do orgulho, de construir um nome para si. Deus me chamou. Deus disse, engrandecerei o teu nome. Aí eu vou para o Egito para morrer? Morrer na praia? Não, Sara, você é muito bonita, Sarai. 60 anos, né? Talvez os padrões de beleza fossem bem diferentes daquela época para nós. Eles vão me matar se eles descobrirem. É um povo selvagem. Então diga que é irmã, e depois nós vamos descobrir que de fato ela é meia irmã. Então é uma meia mentira, né? Ela é minha irmã, mas talvez possam me conservar com vida, porque lhe amam. Chegam e, de fato, Abrão é muito esperto, o que ele previu aconteceu. Não sabemos se foi uma previsão dada por Deus ou se ele foi esperto aqui. E ele deixa que esse relacionamento aconteça. O relacionamento, de fato, acontece, irmãos, porque ele recebe presentes. Abrão recebe presentes por causa de sua irmã, ovelhas, jumentos, bois, escravos. Ele permite que isso aconteça. É uma mancha no início da história. Ele permite que sua mulher, de certa maneira, em certo sentido, seja usada por outro homem. Isso é uma grande covardia. Isso é um grande exemplo de que a autopreservação sempre vai prejudicar alguém. Então, digamos que esse prédio pegue fogo. Qual é a ordem? Primeiro, crianças e mulheres, né? Mas se você tem um grande instinto de autopreservação, é muito possível que você saia pisoteando aí, você que é homem, grandão, saia pisoteando mulheres, então, e homens, e crianças, e alguns vão ficar aqui e morrer. Então, seu instinto de autopreservação matou muita gente, assim como o de Abraão também, que não aconteça isso jamais. Mas ele entrega, então Deus começa a punir. Não tem nenhuma fala do Senhor, algumas vezes isso acontece, Deus não dá um parecer, mas mesmo no erro de Abrão, Deus continua cumprindo a sua promessa. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Está dormindo com a mulher dele? Pois vai receber pragas. Olha, pragas no Egito com Faraó, estão entendendo essa história aqui, né? Mas esse Faraó, ele parece ser um cara muito mais legal do que o outro que vai aparecer mais anos depois, né? Ele diz, como é que você faz isso comigo? Eu agi na inocência. Existem pecados assim, né? Pecados que não são conscientes, mas são pecados. Porque você me enganou? E esse Faraó parece tão certo que ele manda eles ir embora, não os mata e ainda manda os ir embora com tudo que eles têm. Não retém nada. Vão embora, eu não quero mais nada com vocês. Mas, irmãos, aqui está esta nossa tentativa constante de ajudar no plano do Senhor. E dizer, Deus, espera aí. Eu sei fazer as coisas. Nós vamos organizar aqui, estruturar aqui que vai dar certo. Deixa comigo. Nós sofremos muito hoje com uma igreja, com um povo de Deus, muito pouco proativo. É um povo que você tem que estar arrastando, puxando, dizendo faça, ore. Um povo cansado, desanimado. Mas, ao mesmo tempo, existem entre nós, sempre existirão, e pode ser você mesmo, um povo legalista, que é muito proativo. Mas é proativo para fazer as coisas erradas, né? Para tentar auxiliar Deus no seu plano. A fé envolve algo contrário. Embora Abrão seja o pai da fé, ele aqui demonstra uma grande falha na sua fé. Afinal, a definição de fé é esperar, é confiar nas coisas que não se podem ver. E agora ele está vendo fome e dizendo, não dá.
Agora ele está vendo Faraó e dizendo, eu vou organizar. No momento está lembrando de Abraão como um grande exemplo. Um exemplo de um homem que creu e isso lhe foi imputado para sua justiça, que vai ser demonstrado no capítulo 15. Gálatas capítulo 3. Leia comigo versículos 7 e 8. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. A minha primeira questão com vocês aqui nesta noite é a seguinte. Você anda nessas mesmas pisaduras? Você anda nesse mesmo rastro de uma fé completa, com seus erros, mas que mesmo com seus erros busca continuar no caminho? Você poderia ser declarado como um filho de Abraão? Não porque você é judeu, porque você tem esse sangue, é justamente isso que Paulo está dizendo. A igreja se gloria porque são judeus e são filhos de Abraão. Paulo diz de jeito nenhum. Filho de Abraão é quem tem fé. Você pode ser de qualquer sangue, mas a minha pergunta é, você tem fé? A fé é a declaração de falência em você mesmo. Por isso que a fé não tem nada a ver com construir um nome para si mesmo. Construir um nome para si mesmo é ter fé em si. É acreditar em si. E esse é o discurso do mundo. Mas a minha pergunta é se você entrou na lógica do Evangelho, o qual prega que você deve desistir de si mesmo, que você deve abandonar qualquer esperança em si mesmo, nas suas forças, no que você pode fazer, naquilo que você sabe. Você tem fé em Deus? Não essa fé que todo mundo diz que tem, que às vezes apela a Deus em dias de sofrimento, mas é uma desistência completa, uma declaração, fali, estamos em recuperação judicial, acabou, eu não consigo mais, Deus faça por mim, Deus me leva à Nova Jerusalém, porque minhas pernas não podem levar, minhas pernas estão cansadas. Essa é a declaração de alguém que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Se você se converteu, mas está como Abraão, voltando à tentativa de construir um nome, de organizar as coisas, de dividir essa cidade com esse altar, volte para o caminho. Volte para o caminho da obediência deliberada e imediata. Vá, eu vou. Não sei para onde, mas eu vou, estou aqui nas mãos do Senhor. Se eu declarei falência, se eu digo que não consigo mais fazer nada, quem sou eu para questionar? Você não se colocou nas mãos dele, daquele que é poderoso para suprir todas as suas necessidades? Será que ele não pode? Vale a pena duvidar hoje, depois de tudo isso? Eu sei que tem muitos aqui que andam com Deus há muitos anos. Depois de tantos anos, você acha que Deus vai te abandonar hoje? Você realmente acredita que esse Deus que deu tantas provas de amor, tantas declarações, tantas palavras nas Escrituras que você lê e entende, tantos exemplos, ele não vai te abandonar. Quem é filho de Abraão, que permaneça como filho dele. Não por uma descendência espiritual, mas por imitar a sua fé. Esse chamado é um chamado à abnegação. O outro texto está em Marcos, capítulo 10. Você já deve imaginar qual é, né? Marcos, capítulo 10. Chamado para sair da sua terra, sair da sua parentela, tem muito a ver, e nós fazemos uma aplicação geralmente muito rápida, à ordem missionária, ao chamado para o ministério. E aí fica fácil, né? A gente lê Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, diz, isso é o chamado para ser pastor, isso é o chamado para ser missionário. Deus não me chamou para isso, então esse texto não tem nada a ver comigo. Mas a má notícia é que tem a ver com você sim. E a boa notícia, né? Marcos capítulo 10, versículo 29. É um dos vários textos em que o discipulado é declarado nesses termos. Marcos 10, 29. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém, não tem exceção, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai,
filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Isso aqui não é para pastores e missionários que deixam a sua casa e vão servir a Deus em outro país, em outro lugar. Isso aqui é para todo mundo que quer ser discípulo de Jesus. O requisito é, perceba a palavra ninguém. Ninguém que tenha feito esta troca vai sair perdendo. Ninguém que tenha deixado a sua vida, perdido a sua vida, vai se perder e ir para o inferno. Quem perde a sua vida, salvá-la-á. Quem entrega os pontos, vai ganhar o jogo. Essa é a lógica do Evangelho. É quando você admite derrota, que você encontrará a vitória. É quando você admite que está doente, que encontrará a cura. Alguns pensam, certo, mas hoje, será que eu preciso abandonar meus pais? Ou preciso abandonar minha casa? Será que eu preciso sair do mundo, sair das minhas amizades, sair de onde eu estou, para então me dedicar 100% a Deus? É esse o chamado? Pode ser, um chamado mais específico. Mas existe um chamado para abandonar aquilo que te deixa longe de Deus. Há um chamado para você abandonar aquilo que te dá segurança. Crente não pode ter segurança. Crente é proibido de ter segurança nesse mundo. Por isso que não vale a pena se você não tem fé. Por isso que não vale a pena tomar uma decisão que não seja com base na fé. Porque a fé é esse óculos que vai te ajudar a conseguir ver além daquilo que é a lógica humana dos nossos corações. De eu vejo, então eu compreendo e então eu confio. Se eu não consigo compreender, nem entender os valores, ver as cifras, ver as garantias, então eu não vou confiar. Então é impossível que você seja cristão. É impossível que você se diga um cristão se você não tem fé. Porque precisa crer em Deus. Porque precisa crer naquele que é invisível. Assim diz Hebreus. Mas vale a pena. Vale a pena deixar tudo, deixar sua cidade, para ir para aquela cidade. Mas eu tenho um último aviso e uma última conversa com vocês. Em Hebreus capítulo 11. Você já imaginava, né? Em Hebreus capítulo 11, quando esse início de jornada de Abrão é retratado, nós temos algumas palavras que devem ferir o nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe por quê? Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. É inegável, irmãos, que Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, tem a ver com a grande comissão. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. É inegável. E também a missão de todos nós. Mas eu quero que você perceba que tem a ver não somente com a sua missão, mas com a sua adoração e a sua comunhão também. Tudo começa na adoração. Se você idolatra esta cidade que tem uma torre, cujo fundamento é o teu nome, você escolhe o caminho da perdição. Se você escolhe trocar essa cidade temporária por uma outra cidade, que ainda não tem nome, que ainda não tem visualização, mas que creio que virá, porque ela tem fundamentos, e porque Deus que a prometeu, então você escolhe o caminho da salvação, o caminho da fé, é o caminho da confiança plena e convicta de que Deus te dará essa cidade.
Lembra que no final dos tempos, Deus chamará o seu povo. Saiam da Babilônia, saiam da cidade dos homens, entrem na cidade de Deus. Você hoje é um cidadão de Juazeiro do Norte, provavelmente. Um cidadão do Ceará, um cidadão do Brasil. Deus não te chamou para sair de Juazeiro do Norte. Deus te chamou para ser crente aqui. Que você abandone aquilo que te trava para ser crente. Deus te chamou nesse lugar que tem festas regionais mesmo, que tem festas juninas. Mas como é que você vai ser luz nesses lugares? Como é que você vai conseguir estar aqui sem ser daqui? Esse é meu desafio para você. Para você também que é crente há muitos anos, não comece a usar a sua liberdade cristã para dar mau testemunho. Use sua liberdade cristã, eu uso a minha. Muito bem, obrigado. Mas muito cuidado, para não parecer um morador desta cidade. Nós moramos nessa cidade, mas somos cidadãos de outra cidade. Quando você começa a usar as cores dessa cidade, os padrões dessa cidade, o jeito dessa cidade, vai ser muito difícil você comunicar Jesus para essas pessoas. Porque essas pessoas olharão para você e dirão, cidadão da minha cidade, por que ele está falando de outro lugar? A sabedoria de fazer essa divisão, só quem tem maturidade consegue. Se não tem, busca ajuda, busca conselho, busca a palavra. Viver nesta cidade de Juazeiro do Norte, buscando outra cidade, é o chamado para todos nós. Ser santo. Ser alguém que não é desse mundo, que peregrina. Você é um peregrino? Ou você já se fundamentou aqui e está tudo muito bem, obrigado? Somos peregrinos. Peregrinos não têm segurança. Peregrinos confiam no Deus que os chamou. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, assim como o Senhor nos chamou, faz com que a nossa jornada encontre bons termos, encontre um bom fim. Todos que estão aqui nessa noite, em especial aqueles que não deram o primeiro passo, de ouvir o chamado de Cristo, dizendo, saiam da sua terra, saiam da sua parentela, me sigam, deixem pai e mãe se for necessário, deixem riquezas se for necessário, deixem seu projeto de vida se for necessário, deem-me tudo, que essa voz ecoe nos seus corações firme, forte, sejam convencidos pelo Espírito Santo a fazer isso. Nós que já estamos com o pé na estrada, empoeirado, mas que estamos começando a nos inclinar para os caminhos da cidade dos homens, para os padrões, para os pensamentos dessa cidade tão tenebrosa, Senhor. Ajuda-nos a voltar aos trilhos, a estar aqui sem ser daqui, a continuar nessa caminhada ininterrupta até a Jerusalém Celestial, até o prêmio da soberana vocação que nos é prometido em Cristo Jesus. E em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.